Olá! Você sabia que o glaucoma é a primeira causa do mundo de cegueira irreversível? Meu nome é Danilo Seques, sou oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma e vou te dar orientações e noções sobre glaucoma para que você possa conduzir essa doença tão grave, tão importante da maneira correta. A doença chamada glaucoma, o diagnóstico de glaucoma, é o nome dado para a doença que afeta o nervo óptico. É uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo óptico que cursa com a morte das fibras nervosas. O nervo óptico ele é como um tubo que leva várias fibras dentro dele, vários fios dentro dele, que conduzem a informação de dentro do olho até o teu cérebro, lá dentro do cérebro. Então, a doença chamada glaucoma começam a morrer essas fibras que conduzem essa informação do olho para o cérebro e por ser uma estrutura neurológica, não existe recuperação, não existe tratamento para que isso retorne à vida. Então, isso torna essa doença tão grave e tão importante. Então, a doença do glaucoma ela é uma doença indolor. Em apenas 10% dos casos as pessoas vão ter algum tipo de dor que mostram o diagnóstico de glaucoma, mas em 90% dos casos você não vai perceber absolutamente nada até que essa doença avance pelo menos a metade daquilo que se espera do avançar dessa doença no decorrer da vida. Então, o principal diagnóstico é feito pelo oftalmologista e em casos um pouco mais avançados, o paciente pode iniciar com perdas na periferia. Ele não enxerga o campo de visão nas laterais, começa a ter algumas quedas, alguns traumas, alguns solavancos, ele tromba, ele bate, ele se machuca em alguns objetos porque ele não tem essa visão da lateral. A doença que é o glaucoma, ela possui alguns fatores de risco. O principal fator de risco para o glaucoma é a idade. Nós não temos como tratar esse fator de risco. Porém, nós temos alguns outros fatores de risco que são possíveis de se manejar, que a gente pode evitar ou mesmo diminuir a velocidade com que essa doença pode piorar. O principal fator de risco tratável se chama pressão intraocular. Nós médicos especialistas, nós vamos conduzir, tratar de maneira adequada essa pressão para diminuir a chance dessa doença evoluir. Outra prática é você diminuir o tabagismo, você melhorar a sua reserva cardiopulmonar para que você consiga oxigenar e trazer melhor nutrição para esse nervo óptico e, obviamente, conversar com o seu cardiologista e com o seu neurologista sobre possíveis interações medicamentosas que podem prejudicar esse tipo de tratamento feito para o glaucoma com outros medicamentos. O paciente que tem um histórico na família ou que tem algum sintoma de perda visual na periferia, o diagnóstico ele é feito tipicamente pelo médico. Durante o exame clínico, durante o exame oftalmológico, ele vai avaliar a sua pressão ocular, vai avaliar a estrutura de drenagem do seu olho e vai avaliar principalmente o seu nervo óptico. O nervo óptico avaliado com características típicas de glaucoma, o médico já vai fazer uma suspeita dessa doença e iniciar o pedido e a execução de alguns exames complementares para confirmar esse diagnóstico clínico. Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento inicial dessa doença ele é feito com a redução da pressão ocular. A redução da pressão ocular ela pode ser obtida através de 3 técnicas possíveis. O primeiro delas é uma intervenção com medicamentos, que são os colírios usados para baixar a pressão. A segunda alternativa terapêutica são as alternativas que nós chamamos de minimamente invasivas,
que são os lasers e as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. E a terceira opção são as cirurgias fistulizantes, que são capazes de reduzir a pressão intraocular a patamares necessários para que essa doença pare a sua evolução. Então, aquele paciente que teve o diagnóstico de glaucoma, fez os exames complementares e não vem tendo um bom controle com os medicamentos, com o uso de colírios, esse paciente ele é candidato à realização de um procedimento cirúrgico para que seja obtida uma redução da pressão. Algumas técnicas são disponíveis para isso. A principal técnica e a mais utilizada mundialmente é a técnica chamada trabeculectomia, onde você cria um canal de drenagem para que esse líquido de dentro do olho escorra por esse canal e com isso abaixe a pressão de dentro do olho. A segunda técnica que vem sendo utilizada para essa finalidade são as técnicas minimamente invasivas. São os plugs de drenagem, os stents de drenagem, o GART, que é uma técnica cirúrgica onde você remove a área do trabeculado, você remove a área trabecular para que você faça a drenagem mais adequada. Então, você obtém a drenagem através desses dispositivos minimamente invasivos. E a última técnica, que são técnicas um pouco mais agressivas, que são os implantes de drenagem. Você coloca esses implantes para que ele obtenha a drenagem desse humor aquoso através de um orifício, de um tubo, de um canudinho de silicone, e através desse canudinho esse líquido direciona de uma maneira uniforme até o dispositivo de drenagem. A doença do glaucoma, o principal risco é não tratar. O paciente não tratado, seja ele de qualquer técnica, colírio, medicamento, laser, procedimento cirúrgico, esse paciente ele tem um elevadíssimo risco de progressão. Todo procedimento cirúrgico, toda técnica cirúrgica ou mesmo medicamento tem riscos de efeitos colaterais, de problemas inerentes a cada uma dessas técnicas. Mas todos esses problemas são definitivamente menores e menos graves do que um tratamento mal executado ou um tratamento não executado. Então, riscos existem, efeitos colaterais dos medicamentos são diversas possibilidades de problemas. Discuta com o seu oftalmologista com toda franqueza os seus efeitos colaterais que você manifesta, que provavelmente eles podem ser sanados ou melhorados com alguns ajustes medicamentosos. Técnica cirúrgica, isso é pertinente a cada tipo de glaucoma e isso o seu médico vai poder lhe elaborar e lhe traçar a melhor estratégia de tratamento. Uma vez que você teve o diagnóstico de glaucoma, o mais importante é você saber qual é o tipo de glaucoma que você tem e qual é o risco de evolução desse glaucoma nos próximos anos. Você precisa monitorar e manejar o seu tratamento de acordo com cada risco. Alguns tipos de glaucoma eles têm um risco muito maior de avanço da doença num espaço de tempo curto. Então esses procedimentos, esses pacientes precisam de procedimentos cirúrgicos específicos para um controle mais adequado. Tipos de glaucoma que são mais lentos, mais indolentes, normalmente são usos medicamentosos que o médico vai te propor. Então, cada diagnóstico tem um tratamento adequado. Então, é fundamental que você saiba o tipo de glaucoma, interações medicamentosas, se você usa medicamento para a parte cardíaca, para a parte pulmonar, para a parte neurológica, doenças psiquiátricas, todos esses medicamentos sofrem interferência na hora da gente decidir o tratamento do paciente. Então, é importantíssimo que você saiba todos esses medicamentos que você faz uso para que seja definido o melhor plano terapêutico, o melhor tratamento para o seu
Então, uma vez que você chegou ao médico, o médico examinou o seu nervo e ele levantou sequer uma suspeita de diagnóstico, você terá uma periodicidade de acompanhamento bem mais curto do que uma população que não tem doença. Então, o ideal é que o seu médico tenha segurança de que a doença está sob controle. Então, esse tipo de controle, ele vai demorar um certo tempo para que seja feito um controle longo. Então, você vai ter no início, a cada 2, 3 meses, no máximo 4 meses, uma visita de monitoramento e provavelmente a cada 6 meses você vai repetir alguns exames complementares para que você tenha a certeza e a tranquilidade de que essa doença teve um tratamento adequado e reduziu a progressão dos danos que isso daí causa para o seu nervo. O principal problema para o glaucoma são aqueles quadros de tratamentos de usos medicamentosos como indução de glaucoma. Então, a única prevenção para o glaucoma são os traumas e você não utilizar alguns medicamentos potencialmente danosos aí que desencadeiem o glaucoma. Tá? Então, todo o resto, seja procedimento cirúrgico ou mesmo do próprio envelhecimento, isso daí não são atividades que você consegue manejar com uma certa facilidade. Então, prevenção básica é consulta periódica, uso dos medicamentos corretos e atento sempre para a tua história familiar. Uma história familiar positiva te leva para um diagnóstico muito mais precoce do que a população normal. Então, pesquise junto à sua família se alguém tem glaucoma, se alguém teve algum episódio de cegueira não explicada e conte isso ao seu oftalmologista para que seja feita toda a investigação possível. Então, a doença que é o glaucoma, ela não é uma doença curável. Você não vai ter cura do glaucoma com nenhum tratamento. Não existe tratamento capaz de curar o seu glaucoma. Então, é um tratamento até o fim da sua vida. Você não pode abandonar o tratamento pelo risco dessa doença evoluir para um caso de cegueira. Nós falamos de uma cegueira total, uma cegueira funcional, uma cegueira que vai te impor uma grande limitação de movimentação, de execução de tarefas diárias. Então, mesmo que os seus colírios te causem transtornos, desconforto, coceira, olho vermelho, não pare o colírio por conta própria. Discuta com o seu médico uma nova terapia, um novo tratamento, para que melhore esse desconforto, mas nunca abandonando por conta própria o tratamento. O desfecho, o fim dessa opção de abandono do tratamento, ele sempre vai ter um custo muito mais alto do que simplesmente procurar o seu oftalmologista e fazer uma adequação para que você não sofra tanto com o tratamento. O glaucoma, por ser uma doença progressiva, uma doença evolutiva, o mais importante é a gente fazer o diagnóstico o mais precoce possível, para que o médico possa programar o seu tratamento e impedir essa progressão ainda numa fase muito saudável do seu nervo. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o resultado a longo prazo para a sua visão. Então, procure o seu oftalmologista. O paciente a partir dos 40 anos, procure uma avaliação periódica. Verifique o seu grau, verifique a sua visão de longe, a sua visão de perto, mas com certeza vai ser verificado também a pressão ocular e principalmente a saúde do seu nervo. Então, investigação é o fator principal, é o principal fonte de diagnóstico, é a investigação com o seu médico oftalmologista. Faça o tratamento adequado, procure os seus exames, faça a sua rotina de acompanhamento a cada 3, 4, 6 meses, conforme a orientação do seu médico, do seu especialista. E siga o seu ritmo de vida, suas práticas de vida diária sem nenhum tipo de problema. O glaucoma não vai ser afetado por nenhuma alimentação, por nada de atividade física que você faça. Você não vai ter nenhum prejuízo no decorrer da sua prática diária, a não ser que você deixe de fazer o seu tratamento corretamente.
procure corretamente seguir o que o seu médico coloca, faça o uso dos colírios corretamente, no período que o médico determinou, e busque sempre o acompanhamento com pessoas que são definitivamente capacitadas para acompanhar o seu caso. Gostando do nosso conteúdo, ative o sininho, dê o like no nosso canal e, tendo maiores dúvidas, maiores necessidades de informação, mande notícia, mande informações para a gente que nós responderemos para você e estaremos à disposição para lhe avaliar e lhe trazer um diagnóstico e uma orientação necessária. Um abraço.